Meu nome é Vanilza Freire Pereira. Eu nasci em Arapiraca, na Rua Marechal Deodoro, no dia 24 de janeiro de 1952. Sou filha de José Marques Freire e Esté Nunes Freire. Meu pai teve várias profissões. Meu pai foi oleiro, fabricou tijolos. Então, os tijolos da rede ferroviária todos foram feitos por meu pai. Na Canafístula. Tem uma parte ali que tinha... uma parte ali que tinha... dava para fazer tijolo, né? Tanto que ficaram, assim, uns que a gente chamava barreiro, né? Ficou cheio de barreiro que não tirava, depois chovia, né? Ficava aquele cheio de água, ficavam os barreiros. Depois, meu pai começou a comercializar com remédios, né? E montou uma farmácia no início do comércio, né? Era ali onde funcionou a Arapuã antigamente. Hoje está uma loja de atacado, de variedades, né? Só conhecia a minha avó, né? A minha avó, porque mamãe era filha única. Ela teve outro... Quando mamãe casou, meu tio José já estava casado. Meu outro tio Severino estava no sul já. O outro irmão tinha falecido e mamãe era a única filha mulher do segundo casamento do meu avô, né? Seu Vicente Nunes. E minha avó foi morar com minha mãe. Minha mãe contava o seguinte: meu pai é parente da minha mãe ainda, né? E os pais dele foram embora para o sul. E meu pai veio aqui para Alagoas. Tem época que vinha, né, para passar um período por aqui. E quando chegou aqui, ele veio visitar a familiar aqui e conheceu minha mãe. Então, meu pai veio, conheceu minha mãe, o casamento dele foi feito em menos de 15 dias. Né? E eu, mas a senhora não namorou? Eu disse, não. Seu pai chegou, me viu, gostou de mim, né? Disse que queria casar comigo. Nessa época, minha avó, que se chamava Josefa, consentiu e eles casaram. Simples assim. Eles são de Pindoba, vizinho a Viçosa. Então, a família dos meus pais, ela está ali de Pindoba para Viçosa. Estão ali, que são bem pertinho, né? Pindoba e Viçosa. Meu pai, em política. Quer dizer, eu sou filha de um político. Não, político político, assim, de concorrer a cargos. Meu pai era articulador político do PSD. Houve uma época que houve perseguições políticas em Arapiraca, na época o Claudiano era deputado. Meu pai passou um período foragido em Arapiraca, porque era assim, eu acho que ainda era pior do que era hoje, né? Porque eu me lembro mamãe conversando com minha sogra e com meu marido, que o pessoal trocava tiro na rua, né? Tinha tiroteio que nem faroeste. Então a Arapiraca era dividida, a turma do PSD e a turma da UDN. E era a rivalidade mesmo forte, né? Pior do que é hoje, né? Pior do que está hoje, assim. Era mais intensa, muito mais intensa. E papai fazia essa articulação de partido, né? De candidato, né? Foi da época ali, Agripino, Gino Vital, seu Alonso de Abreu, que teve uma época no PSD, depois ele foi para o UDN, né? Que eu me recordo bem. Porque eles ficavam muito lá, iam muito lá para casa e tudo. Né? Papai continuou, ele continuou na farmácia muitos anos, né?
E papai teve farmácia até morrer. Quando ele morava no sul, ele se contaminou com o barbeiro, né? E ele tinha doença de Chagas. E a doença de Chagas afetou o coração e afetou o esôfago. Ele teve estreitamento de esôfago e a consequência da morte dele foi isso. Não, minha mãe dizem que eu estou parada respiratória com 86 anos. A lembrança que eu tenho da minha infância, assim, eu me lembro de uma casa muito grande, galinha no quintal, né? Fruteira. Né? Foi pouco tempo que eu vivi nessa casa. Desci para morar na rua 15 de novembro. Era uma casa vizinha onde hoje é a Casa das Linhas. Né? Então ali eu morei lá até meus 15 anos, quando me casei. Então, da minha infância, eu tenho boas recordações. O que eu me lembro, assim, de vizinhança eu não me lembro, porque a casa, como era um pouquinho afastado do centro da cidade, ali na época, né? Então, eu só me lembro, assim, de um quintal bem grande, né? Eu tenho uma recordação muito pequena da casa. Tenho mais recordações da casa que eu morei mais tempo, que foi na rua 15 de novembro. A casa ficava vizinha à Casa das Linhas, hoje, ali na rua 15. E assim, era uma casa, tinha na frente da casa, antigamente se chamava área, né, que era uma parte aberta, gradeada, né? Era uma casa assim bem comprida, porque nós éramos muitos filhos. Quando eu me casei, nós éramos 10, né? Então, era aquela casa, 3 salas, cozinha, aquele corredor imenso, cheio de quartos, né? E um quintal comprido também, né? Me lembro de quintal comprido. A gente brincava, na época, uma brincadeira extremamente perigosa de andar em cima do muro. Nós andávamos em cima dos muros que não tinha alicerce, mas era brincadeira de criança, não é? É interessante que depois que eu me casei, eu disse, jamais meus filhos brincariam com o que eu brinquei. Porque eu brincava de panelada e eu fazia fogo. Juntava 3 tijolos, né? Mamãe comprava as panelinhas de barro e a empregada dava aqueles retraços de carne e a gente cozinhava, misturava com arroz e cozinhava. Então, era uma coisa extremamente perigosa, né? Eu me lembro que um dos nossos vizinhos que eu me recordo era o seu Sebastião Félix, né? Era um construtor antigo aqui de Arapiraca. Né? E eu me recordo que a gente ia para o quintal da casa do seu Sebastião brincar de uma outra brincadeira extremamente perigosa, chamada triângulo, que a gente brincava com faca de cozinha. Faca peixeira, né? Fazia um triângulo, cada um traçava uma linha que era para fechar o adversário, né? Você imagine, a gente na faixa de 9, 10 anos, todo mundo com a faca na mão. E não era uma faquinha, a famosa peixeira. E fincando no chão, olha, eu tive brincadeiras que não eram de menina, viu? Eu brinquei muito de chimbra, né? Um monte de menina que não tinha boneca, que, né, nessa época meu pai não tinha condições de brincar, de comprar brinquedo para a gente, que eram muitas mulheres. Então a gente saía brincando com o que tinha o nosso alcance. Então a maioria das brincadeiras era brincadeira de menino mesmo. Quando eu era criança, a energia era só até meia-noite, que era a energia da Força e Luz de São Valdomiro Barbosa, companhia de Força e Luz, né? Aí, muitos anos depois, foi que chegou a energia elétrica a noite toda, né? Alguns anos depois chegou a energia a noite toda. Mas a Rua 15 ainda era assim. Não era calçada, a gente brincava na rua. Né? Brinquei muito na rua à noite, de pega, de correndo. Já era a gás. Agora, toda casa normalmente tinha o que eles chamavam fogão de carvão, que era para assar carne, né? Fazer carne assada na brasa.
famoso churrasco, era a nossa carne assada na brasa, né? E eu, criança, tenho uma recordação assim de uma senhora que ia para a casa da minha mãe torrar café. Que antigamente o café era torrado em casa. E essa senhorinha ia para a casa da minha mãe para torrar café. Nessa época não tinha torrefação em Arapiraca, eu era pequena ainda, mas guardo o cheiro do café, né? Que é assim, não tem nada que se compare com aquele cheiro do café torrando, né? Café, o grão do café in natura, misturado com açúcar. É uma coisa assim extremamente saborosa. Eu me lembro muito desse cheiro, que o nome dela era Maria Tereza, torrando café lá em casa. Depois papai fez uma reforma. Nessa época já tinha torrefação em Arapiraca, acabou essa história do café. Meus irmãos, eu tenho, comigo são 11, né? Minha irmã mais velha se chama Vilma, a segunda se chama Vanilda, a terceira sou eu, Vanilza, a quarta, Vera Lúcia, Valdeni, aí veio José Albérico, depois de José Albérico veio Márcia e Mônica, aí veio Carlos José, Cláudia e Maria Lúcia. Papai era bom de produção. No Colégio São Francisco, estudei 2 anos. Aí eu me lembro daquela tragédia, quando eu fazia parte da cruzada eucarística, né? Que as crianças, até 10 anos, a gente fazia parte daquela cruzada. E a irmã Débora organizou esse passeio para o Coruripe. Só que a irmã Débora, ela não conhecia a praia. Né? E onde ela ficou realmente na parte que é perigosa, né? E eu me lembro muito que eu chorei a noite inteira porque eu queria ir para esse passeio. E meu pai me deixou. De jeito nenhum, não ia. Você só vai para a praia se for comigo e sua mãe. Eu devia ter uns 9 para 10 anos. E depois, quando foi no domingo, à tarde, aí começou a bagaceira de carros. Ali na Rua 15. A gente só viu os carros em velocidade e era para ir buscar as meninas, né? Aí eu me lembro do velório no Colégio São Francisco, uma coisa assim, chocante para a gente, naquela época, criança se deparar com a morte coletiva, né? Porque além das 5 alunas, ainda teve mais as filhas do seu Sebastião, nosso vizinho, que tinha morrido também, né? Então foi assim, foi uma recordação assim um pouco traumática para a gente na época, né? Ter vivenciado aquilo ali. Foi uma coisa assim terrível, né? Eu fui estudar, com 12 anos eu fui estudar no Colégio Santíssimo Sacramento, fui estudar interna. Então, quando eu voltei do Colégio Santíssimo Sacramento, eu estudei dos 12, estudei com 12, eu fui com 12 e 13, né? Porque assim, os pais, meu pai, o objetivo dele era dar a melhor educação para os filhos e a melhor educação era na capital. Então, fomos eu e minha irmã mais velha estudarmos na capital. Nós estudamos interna no Colégio Santíssimo Sacramento. Depois eu voltei para Arapiraca, né? Não deu certo meu internato. Voltei para Arapiraca e minha irmã continuou. Aí lá, depois ela fez vestibular, seguiu carreira, medicina, por incrível que pareça. Eu nunca tive assim, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não. As coisas foram acontecendo na minha vida num processo assim muito natural, né? Eu nunca defini, eu vou ser médica, eu vou ser professora, eu vou ser assistente social. Não. Foram acontecendo assim naturalmente. Né? Eu fui para Maceió, estudei, fiz lá o que hoje seria o ensino de fundamental, né? Até uma primeira parte, terminei aqui em Arapiraca. Foi maravilhoso que eu peguei a palmatória, ouvi a cores, a tabuada, que ainda hoje eu sei, a de multiplicar e a de somar decorada, né?
E a gente... é, eu estudei no colégio, no Instituto São Luís. Né? Tem uma recordação muito bonita do professor Pedro Reis, né, que era um intelectual, era uma coisa muito bonita o professor Pedro Reis. Me lembro muito bem dos meus professores. Eu tive uma professora, a minha primeira professora, que me alfabetizou antes de eu ir para o Instituto São Luís, foi Dona Belice, com cartilha do ABC. Então a gente era alfabetizado numa cartilha, soletrando, né? Era na Rua Esperdião Rodrigues. Ali é de frente um estacionamento. Hoje a casa, que era a escolinha, é um estacionamento, né? Ali na Esperdião Rodrigues. Aí, quando eu me alfabetizei no ano seguinte, mamãe colocou no Instituto São Luís, já entrei no primeiro ano, né? Aí fiz os 4 anos no Instituto São Luís, fiz o exame de admissão, que tinha que ser, era um vestibular na época, para passar para o ginásio, né? Que hoje é o Fundamental 2. Então, eu fiz o exame de admissão lá para o Colégio São Francisco. Aí eu fiz uma parte, né, do ginásio. E depois foi quando eu conheci... fui estudar em Maceió, papai me colocou em Maceió. E lá eu terminei, me casei, vim concluir os estudos já casada. Acho que eu devia ter uns 7 anos por aí. Quando nós subimos para a Rua 15, foi quando ele abriu a farmácia, né? Drogaria Santo Antônio. Na época só tinha a Drogaria Santo Antônio e outra drogaria do lado, que ficou muito pouco tempo. Eu me recordo dela pouco tempo. Aí, anos depois, foi que chegou o seu Lindo Duarte, a farmácia do seu Lindo Duarte. Mas a farmácia, o papai, era uma farmácia assim. Papai era como se fosse... Paulo era uma cópia de papai. Paulo da farmácia. Papai indicava medicação, o pessoal ia para a farmácia para se consultar com ele, né? Era assim, dia de feira, era um movimento na farmácia imenso. Eu ia ajudar a mamãe lá com a mamãe na farmácia. E era um movimento imenso. Né? Então, não era como hoje, que você tinha que contratar balconista, que não. Os filhos iam entrando no negócio para ajudar, né? Então, ajudava meu primo. E a gente, quando já tinha condições, já ia para a farmácia para ajudar. Eu me lembro de papai já com a farmácia instalada, né? E me lembro assim, dele muito curioso, pesquisando, conversando com o representante, saber das drogas mais atuais. Chamava mais de drogaria. Era interessante, era drogaria. E papai vendia de tudo, tudo assim. Ele tinha uma variedade grande na farmácia. Eu tenho uma recordação bem interessante da farmácia, que tinha uma seção, que eram todas prateleiras de vidro. Era uma perfumaria e cosmético. Então, papai vendia perfume importado. Não é? Eu não esqueço de um perfume que eu guardei até hoje o nome, que era um perfume da Mirugia, que eu nem sei se existe hoje essa marca de perfume, né? Mas aí papai vendia na farmácia perfume, pó compacto, né? Vendia leite, né? Além dos remédios, né? Eu vim de Recife, depois começaram a vir de Maceió, porque Maceió começou a distribuir, né? Ter distribuidora. Eles vinham de Maceió, mas vinham de Recife. Eu me lembro assim, que nós tínhamos períodos, vamos dizer, que tinha muito sarampo, né? Que a maioria das crianças tinham sarampo, né? Eu ainda tive varíola, ó, não tinha vacina contra a varíola. Os meus primeiros irmãos tiveram varíola, eu tive também, né? Depois foi que chegou a vacina. Tive sarampo. Aí, as famosas doenças da infância.
sarampo, cachumba, varíola. Então, tinha aquele período onde tinha um índice bem alto, né? Normalmente, nesses períodos mais quentes, né? Então, a gente não tinha noção que aquilo era altamente contagioso, né? Então, ia se contaminando. Um tinha na casa, todos, família grande, terminava todos se contaminando. A gente era cuidado do papai, né? Como ele tinha uma experiência muito grande em indicar medicação, né? O interessante é que eu fui criada dentro de uma farmácia, eu conhecia, sabia de todos os antibióticos, anti-inflamatórios na época que tinha, de colírio, eu sabia de tudo. E eu ficava indicando para as pessoas, era uma resenha, sabe? Eu ficava me perguntando. Que era que dava para dor de barriga, para dor de cabeça, né? Eu sabia de tudo, todos os remédios. Uns comprimidos horríveis que minha mãe dava para a gente. Eu não esqueci nunca, isso foi uma recordação mesmo, muito forte, porque juntava as meninas e tinha o período de dar purgante na gente. Gente, isso é uma coisa horrorosa. Aí tinha um comprimido chamado panvermina. A gente tomava em jejum, o gosto era horrível e tinha que ficar um período e a gente só podia comer bem mais tarde. Não é? Eram umas cápsulas assim gelatinosas que quando estouravam no estômago, o gosto era terrível, né? Eu não esqueci nunca nem o nome do remédio, nem o sabor, né? Panvermina. Não tinha médico em Arapiraca. Se eu não me engano, nessa época, o pai começou farmácia, só tinha um médico. Tinha o doutor Edler Lins, que foi um dos médicos mais antigos de Arapiraca, e antes dele. Mas quando o doutor Zé Marcos chegou em Arapiraca, papai não tinha farmácia, né? Eu adoeci muito grave, de uma infecção intestinal muito, muito grave mesmo, e foi o doutor José Marques que cuidou de mim, né? Então, meus pais diziam que ele tinha salvado minha vida, né? Na casa dele. Não tinha consultório, não tinha hospital. Muitos anos depois foi que chegou o doutor Zé Fernandes e fez a primeira casa de saúde, a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, né? Era uma casa mesmo. Ele fez uma casa de saúde. Depois foi que abriu o hospital regional. Primeira casa de saúde, doutor Zé Fernandes. Minha mãe ajudava meu pai na farmácia. Mamãe era do lar, né? Então, mas ela gostava muito de ir para a farmácia, ajudar papai, né? Antes, nós éramos criadas, as mulheres eram criadas ajudando, né? Nós fomos educadas ajudando em casa. Tanto eu aprendi a cozinhar muito cedo, né? Aprendi a ajudar na farmácia, empacotar remédio, vender, receber, essas coisas, né? A gente era educada para participar, né? Das atividades da casa, e se tivesse negócio, ajudar no negócio, né? Lembro muito da feira, me lembro de uma senhora que fazia um arroz doce de coco maravilhoso. O nome dela é Dona Maria Galdino, que ela ficava na porta da casa da minha mãe. Então, era de praxe, dia de segunda-feira, ela comprava o arroz doce da Dona Maria Galdino. Era daqui, eram pessoas daqui, algumas daqui de Arapiraca e outras vinham de outras regiões, porque a feira de Arapiraca era uma feira imensa. Olha, do que eu me lembro da feira, né, do meu tempo de infância, que depois houve muitas modificações, mas ela começava ali na Rua 15, então ela se estendia por algumas transversais ali, João Ribeiro, né, um pouco da Fernandes Lima, um pouco da Rio Branco, depois ela ia subindo, que pegava ali a Domingos Rodrigues, que era a famosa Feira do Peixe, né? Até a Feira do Peixe. E depois, lá naquela praça onde tem o sindicato, aí tinha a Feira do Fumo, que era só comércio de fumo. Lá vendia comida, vendia fruta também, né?
Especificamente, eu não me lembro. Eu me lembro muito dessa mulher que vendia arroz doce. Toda a vida eu gostei de comer. A recordação, né, da comida fica mais forte na gente. Então, eu me lembro muito dessa barraquinha de arroz doce. Não, era panela de barro, né? Era o arroz feito com leite de coco, né? Leite de coco natural, né? Arroz doce, aquelas comboquinhas de barro. Depois, quando eu fiquei adulta, que me casei, eu gostava de ir para a feira, porque a feira, para mim, sempre era assim, uma aventura de descobrir coisas que só apareciam lá. Que eu sempre gostei de procurar novidade na feira, coisas de comida, e algumas coisas só apareciam um dia de feira. Eu sempre disse que eu sou rato de feira, rato de mercado, de supermercado. Supermercado veio ter muito tempo depois. Era nas mercearias que a gente chamava. E bodega, né? Eu me lembro da bodega do José Afonso, que era de frente da nossa casa, onde eu adorava. Uns docinhos, que chamavam cajuzinho, né? E tinham as mercearias que eram mais surtidas, onde se fazia uma compra maior, né? Olha, eu me lembro do seu João Donato, mais na frente tinha do seu José Afonso. E descendo a rua 15, deixa-me ver, João... Eita, agora eu esqueci o nome dele. Porque eu me lembro que lá vendia muito sardinha. Tem aquelas sardinhas enlatadas, as latas grandes, aquelas bem cheiro forte. Ele vendia muito essas sardinhas. Meu esposo, Luiz Alfredo, ele é filho de uma família muito conhecida em Arapiraca, né? Os pais dele, seu Luiz Pereira Santos e dona Juraci Camelo. Ele era um comerciante muito conhecido em Arapiraca, porque ele tinha uma loja de tecidos e ele tinha a criação de gado, né? Fazendo plantação de fumo. E quando eu voltei de Maceió, né? Eu me lembro que eu fui visitar minha prima que trabalhava numa loja vizinha, uma loja que ele tomava conta. E eu me lembro que ele me cumprimentou e eu achei ele chato. Depois ele me pediu para namorar e eu não quis. De jeito nenhum. Quando foi na segunda vez, aí passou um tempinho, ele me pegou de susto, né? Eu nunca tinha namorado. Foi o primeiro namorado, aí eu consenti. Pronto. Agora você vai ter que falar com meu pai, porque na época não se namorava, precisava a menina ser muito ousada, né? Que não era o meu caso. Então ele foi pedir a meu pai para namorar. Então foi namoro, assim, todo certinho, namorar na porta. Na época eu tinha 13 anos. Né? Então eu namorei 2 anos, me casei com 15. Eu fiz 15 anos no dia 24 de janeiro e me casei no dia 11 de fevereiro. Quando minha filha fez 15 anos, eu vi o tamanho assim. Eu disse, meu Deus do céu, como meus pais permitiram que eu me casasse numa idade dessa, né? Mas era muito comum na época, né? E eu não refleti sobre isso. Será que... Ave Maria, não quero não casar agora que eu estou muito... De jeito nenhum, eu fui indo, né? Então, de que a minha vida eu fui indo, eu fui casando. Eu conheci o meu marido, namorei, noivei, casei, tive filhos e fui indo. E a minha vida foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo naturalmente. Nada planejado. Nada, o namoro era coletivo. Era interessante, né? Chegava em casa, me lembro na nossa casa, era muita gente, era um sofá como esse aqui. Ainda me lembro do sofá, rosa com branco. Então eu chegava, sentava e namorava com o pai e com os irmãos, né? Porque era todo mundo ali na sala. Nada de intimidades. Quando ele descia, né? E saía e ia se despedir de mim, tinha as vizinhas
Era muito interessante. Tinha as vizinhas da frente que ficavam na porta observando, né? Se ia rolar um beijinho, alguma coisa, as vizinhas ficavam tudo na espreita, né? Era uma coisa muito, né, muito interessante, costume da época, né? E foi assim, até noivar. Então a gente não saía para canto nenhum sozinho com o namorado, porque na época não era permitido. Tinha que ir bem acompanhada, né? Ah, quando era para sair, às vezes. Pronto, eu tenho uma foto, eu numa festa, mas no Clube Cineculturista, com meus pais. Né? Então eu nunca fui a um cinema sozinha com o Luiz Alfredo. Não me lembro de ter ido ao cinema sozinho com ele. Luiz Alfredo Camelo Pereira. Né? Luiz Alfredo, nunca fui. Aqueles passeios, não. Passeio de namorado, não. Foi namorada depois de casada. Meus filhos são Sheila Cátia, Luiz Alfredo, Gustavo Adolfo, Carlos Henrique, Cássia de Louvre. São os 5, meus 5 filhos biológicos. E os meus 2, que eu fui buscar depois, né? A Érica Fernanda, eu me apaixonei por ela à primeira vista. Achei ela uma menina linda. Quando eu soube que a mãe estava querendo que ela fosse adotada, né? Eu não pensei em trazê-la para mim. Aí falei com um amigo meu que tinha um lar de adoção e ele disse que não recebia meninas. Aí eu pensei assim, eu podia levar essa menina, porque eu só tinha a primeira filha, mulher, e a última filha, mulher. E no meu 3 homens. Então a Cassinha ficou uma irmã já quase que adulta, 3 meninos e ela só de menina. Eu disse, seria muito bom essa menina, porque ia ser uma irmãzinha para casa. Aí, eu nem perguntei ao meu marido, olha, a Odete está querendo dar a filha dela. Aí eu disse, tudo bem. Ele gostava muito de filho. Aí eu trouxe, eu nem perguntei em casa os meus filhos, o que é que achavam, nem nada, eu trouxe ela para casa. Pronto. Simples assim, né? E graças a Deus foi assim, foi maravilhoso, porque ela é uma pessoa assim, graças a Deus, muito tranquila, estudou, se formou, estudiosa. Ela é psicóloga, né? Ela trabalha em Feira Grande, né? E assim, muito dedicada à profissão, adora fazer psicologia social, né? E foi assim, eu digo assim muito, a adoção, para mim foi uma bênção. A outra, eu estava no último ano da faculdade, quando a minha filha mais nova chegou. Foi assim, um impacto, assim, sabe o que é o terremoto? Eu estava naquele período, TCC, estágio, aquela loucura de último ano da faculdade. Na UNEAL, eu estava fazendo o último ano de pedagogia na UNEAL, quando chegou um bebê na porta da casa. Chamaram na campainha, que tinha uma encomenda. Aí, quando a minha secretária chegou lá na porta, lá vem ela com uma caixa. Eu pensei que era encomenda, que o meu marido estava esperando, né? Que o Luiz Alfredo estava esperando. Lá vem ela, olha, dona Vonilza, olha aqui. Foi assim, eu tive um impacto muito forte, né? Porque a minha filha mais nova tinha 21 anos. Né? Eu já estava na Pestalozzi, já estava concluindo minha graduação, né? Chegou um bebê. O susto, né? Aí eu me lembro, eu levei ela no quarto, né? E ela, caladinha, não deu um pio, né? Caladinha. Aí eu disse, Luiz Alfredo, olhe para aqui. Eu ainda usei o termo, olha o que fizeram com a gente. Porque na minha cabeça, olha, a avenida inteira, lá para baixo, tinha muita casa, uma junto da outra. Mas a minha casa era separada, porque era muito grande. Então as casas mais para cima eram mais separadas.
olha o que foi que fizeram com a gente, colocaram esse bebê na porta. Aí eu me lembro que ele disse assim, amanhã você vai para o Dr. Walter e nós vamos adotar. E eu susto, não é você que vai cuidar, né? Você não vai cuidar, não vai passar a noite de sono, não vai ter problema com o babá. Mas no outro dia eu fui para o Dr. Walter, né? No outro dia não, 2 dias depois. Aí eu fui, ele fez a guarda, né? A guarda provisória. Mas aí eu não queria nem pensar que a mãe pudesse voltar. Eu disse, Dr. Walter, e se a mãe dessa menina se arrepender e voltar? Ele disse, Vanilza, vai dar problema, porque ela vai ser processada por abandono de incapaz. Eu não esqueci nunca. Aí apareceram alguns pretendentes para adoção, mas eu disse, agora não. Já tem nome, já está aqui, adotada por todo mundo. Então, assim, foi a bênção na nossa vida, a Maria Luísa. Né? E eu digo assim, eu me emociono. Eu me emociono quando eu falo de adoção, porque as pessoas têm um preconceito, né? E eu fui abençoada. Porque os meus 2 filhos adotivos, assim, se você me pergunta qual a diferença, não tem nenhum. Todos eles nasceram com médico. Todos normais. Bonitinho, comando figurino. E uma das coisas que eu quero dizer da adoção, que filho, quando você adota, é filho. Você não está criando ninguém, é seu filho. E eu acho que aí mora uma diferença muito grande para mim. Né? Quando eu menciono para você que eu tenho 2 filhas adotivas, porque eu gostaria muito que as pessoas adotassem. Mas adotassem mesmo como filhos. Não criassem. Porque você ouviu. E eu já ouvi muito. Esses são meus filhos, essa aqui eu crio. E eu crio a minha cadela. Eu não crio o ser humano. Né? É meu filho. Já tinha o Colégio Bom Conselho, não com ampliação, que foi feita depois, né? A capelinha. Me lembro muito da vizinha, que ainda hoje continua minha amiga, a Elizabeth Pinheiro, né? Esposa do Rui Baiano, do Rui Nascimento, chamavam Rui Baiano, né? E vizinho morava um senhor que era um pedreiro aposentado, a gente chamava de seu Deco, eu nem me lembro o nome dele. Eram meus vizinhos, né? E ainda hoje, quando ela foi embora para São Paulo, a dona Lia, a esposa dele, sempre que ela vem em Arapiraca, a gente se encontra. Então a rua, a Domingos Corrêa, quando eu fui morar lá já era calçada, porque era a rua do mercado público, né? Do primeiro mercado público de Arapiraca. Então era uma rua boa, movimentada. Ali, onde é o Pequeno Príncipe hoje, era a residência da Elizabeth Pinheiro, né? Depois foi que o marido dela foi... Primeiro ele começou com um dormitório no fundo, ali na Duque de Caxias, que ele tinha um terreno, né? Aí eles foram crescendo para o fundo da casa dela. Hoje ficou só... Onde é a casa, continua a casa. Né? E ao redor, e o hotel cresceu ao redor da casa, interessante, né? Aquela casa nós compramos construída já. Olha, na Domingos Corrêa eu morei 13 anos.
né? Ah, porque na época, quem estava bem sucedido tinha que ter uma casa imensa. Então, assim, foi na época da casa do Zé Alexandre, que era uma casa enorme, que era o padrão em Arapiraca. Dos casarões, né? Foi a época dos casarões. Aí tinha os casarões aqui. O primeiro casarão daqui foi a casa do Claudenor, né? Que era uma casa enorme. Aí a casa de os casarões daqui, era a casa do Valdomiro Barbosa, que era uma casa belíssima. A casa do Claudenor. Aí depois, assim, eu me recordo dessas casas assim, porque eu achavam lindas, né? Depois teve a casa, aí começou a fase, né? Aí a casa do Zé Alexandre. Aí depois veio a casa do seu, ali na rua do Zé Alexandre, teve vários casarões, né? A Aurelino Ferreira foi na mesma época da gente. A Aurelino Ferreira, a do seu Antônio Rocha, do Gabi, que não era uma casa tão grande, mas chamava atenção, porque foi uma casa pré-construída, toda de madeira. E a casa... Teve a casa do seu Roberto, que era gerente do Bradesco, mas não era uma casa tão grande. Era uma casa menor, mas os casarões, né, que eu conheci foram esses, né? E quem estava bem sucedido tem que ter um casarão. Eu não pensei em construir um casarão. Quem pensou em construir um casarão foi meu marido, que gostava de coisas grandes, de casa com muitos filhos. Né? Os filhos, tudo bem, né? Que eu fui tendo tranquilamente. Vieram os 5 filhos, eu liguei minhas trompas, depois eu adotei mais 2 na boa. 7, depois criei mais 2 netos, né? Então eu sempre fui de muita gente em casa. Mas eu não eu tenho que fazer uma casa com não sei quantos quartos, não. Quantas salas, não. Nunca pensei nisso. Mas ele gostava, tanto que fez uma casa imensa. A casa na Avenida César Cunha, que na época era o Santa Cruz. O Santa Cruz 641. Não tinha vizinhos. No fundo, depois veio meu cunhado, que também construiu outro casarão. Né? Enorme também. Né? Meu cunhado lá de mim foi morar lá. Mas não tinha vizinhos. Até hoje não tem, né? Porque começou uma construção, mas não terminou, que era uma clínica. Né? Aí pronto, aí depois, assim, depois que meu filho morreu, ele entrou assim num processo assim, depressivo. Ele morreu em 96. Gustavo Adolfo. Ele morreu de acidente de moto. Ele teve uma complicação pulmonar, porque primeiro ele teve hipertensão pulmonar, aí depois ele teve um edema pulmonar mesmo, né? Aí não sobreviveu. Ele morreu em 2010. Mas foram assim, foram anos dificílimos, né? Eu posso dizer até que terríveis, né? Terríveis mesmo, foram assim, foi muito, muito, muito difícil. Né? Eu me lembro que Arapiraca era como se fosse, na minha memória, talvez um bairro muito pequeno de Arapiraca. Tá? Para mim, era como Arapiraca começasse ali na Rua 15, terminasse na Olaria. Você entendeu a minha dimensão? Quer dizer, eu criança, né? A minha visão quanto criança, né? Então, depois foi que Arapiraca foi crescendo, né? A gente já começa a ter uma dimensão maior da cidade. Mas eu criança, para mim, Arapiraca começava na Rua 15 e terminava ali na Olaria. Aí que era tudo alagado, né? Onde é o Parque Saci-Cunha era tudo alagado ali. Do fumo eu me recordo muito as pilhas de talo na porta da casa das pessoas, né, que a maioria das pessoas na época da colheita do fumo, muita gente para melhorar a renda pegava fumo para destalar, né?
E um dos cunhados da minha mãe, ele plantava fumo. E eu me recordo de uma das vezes que nós fomos para, que ele chamava o último dia do fumo. Era o André Félix, né, ali na Canafista. Aí num galpão assim, um armazém que chamava, assim. Aí era o último dia que elas instalavam fumo. Aí depois daquilo tinha o almoço, tinha aquela festa, né? E elas cantando aquelas cantigas que foi até hoje foi resgatado, gravado no CD das instaladeiras de fumo, né? Elas instalavam fumo cantando. Era muito bonito, assim, né? Esse evento do final, último dia da safra. Só tinha um rádio para noticiar. Agora, sim, quando eu era criança, era o rádio mesmo. E notícias era pelas revistas, né? Eu me lembro, assim, com os meus 11, 12 anos, da revista O Cruzeiro. Não, a revista O Cruzeiro era uma revista nacional. Né? Eu não sei se vocês chegaram a saber que essa revista existiu muitos anos. Começaram a chegar aqui, né, a revista O Cruzeiro, porque assim, o primeiro que eu me lembro, o primeiro jornal que eu me lembro de jornal foi a Gazeta. Né? Foi um dos primeiros jornais que eu não sei se teve outros, mas eu só me lembro mais da Gazeta e da revista O Cruzeiro. Aí depois começou a chegar Manchete, Realidade, porque eu sempre gostei muito, fui muito curiosa. Aí a gente queria ver, né, ver os acontecimentos, ler as coisas. Porque assim, meu sogro morava entre as duas lojas no comércio, né? E era o costume da família, a gente ia logo cedo para lá, porque depois não dava para entrar carro. Então a gente ia para lá logo cedo, jantava na casa dele, ficava na frente da casa para ver o movimento da festa, ver as pessoas passarem, levar os meninos para andar no parque, comer aquele cachorro-quente do Parque de Caruaru, que era o sucesso na época, né? Armação do Amor. E assim, eu não era muito de andar, de passear na festa, né? Mas gostava de estar lá para ver o movimento. Era muito bonito. Dia 30 de outubro era o evento da cidade. Todo mundo ia para ver o desfile. A cidade ficava tomada ali, onde passava o desfile. Quando eu estudei no Colégio São Francisco, né, ainda no ensino fundamental, eu ainda cheguei a desfilar, porque na escola todo mundo desfilava. E era uma frustração que tinha pais que não permitia que a filha desfilasse, né? Mas papai nunca proibiu a gente. Então a gente desfilava, a Ave Maria, era uma empolgação danada para desfilar, né? E depois eu ia com meus filhos, né, para a gente ver o desfile. E era uma coisa muito bonita, né? Os carros alegóricos, né, do desfile. Olha, o que chamava a atenção mesmo era o Colégio Bom Conselho. Aquela banda do Colégio Bom Conselho ficou na história, né? Ele era o último colégio que desfilava porque ele vinha com uma banda e vinha com as balizas na frente, que eram as meninas que chamavam a atenção, né? Então, todo mundo ficava até o final do desfile esperando o Colégio Bom Conselho passar. E me lembro muito da figura de Dr. Moacir na frente da banda, que era assim, a menina dos olhos dele, né? Aquela banda. Meu sogro tinha uma loja de tecidos no comércio, né, que chamava Casa Santos. E eu me lembro assim, porque eram bem distintos. A Casa Santos, ela vendia os tecidos mais populares. Do lado de baixo tinha a Loja Brasil, que era de São Francisco Pereira, irmão dele, que vendia muito tecido fino. Né? Então, um tratava de uma mercadoria mais fina e ele da mercadoria mais popular. Agora, uma mercadoria mais popular, mas de qualidade, né? Então, eram as duas principais lojas do comércio. Só tecido. Seu Francisco depois, quando ele se casou pela segunda vez,
foi que a Ana, ela foi agregando, né? Cama, mesa e banho, confecção. Ela vendia a parte de roupa íntima, ela vendia. Então, assim, aí meu sogro tinha a loja de tecidos e do lado, porque ele morava no meio das duas lojas, ele tinha uma loja de material de construção, que era que meu esposo tomava conta, a miscelânea, porque eu vendia tudo. Vendia de tudo nessa loja de material de construção. Não era como a loja, a gente não vendia piso, mas vendia encanação, vendia... Eu aprendi nome de conexão, porque eu ia ajudar ele lá na loja, né? Aí eu aprendi nome de conexão, é tanto que quando eu vou fazer os concertos aqui em casa, eu digo, preciso de luva, de joelho, não sei o quê. Que às vezes até o encanador fica surpreendido, porque eu sei o nome das peças, né? E vendia material de encanação, material elétrico, louça, que era mais. Ele não vendia essa história de cimento, essas coisas não. Era mais a parte de instalação mesmo. Aí depois chegaram outras, né? Chegou a Bandeirantes, foram chegando outras. Ele ficou um tempo na loja, quando eu me casei, ele tinha começado a granja. Porque meu sogro dividiu a propriedade e deu uma área de terra para eles começarem algum negócio, né? Então ele construiu uns galpões e ele começou a criar frango de corte nas guaribas, né? Hoje ali está tudo assim, boa parte já bem habitado. Aí fica naquela ali por trás da JF Móveis, né? Aí ele começou, não deu certo, então ele começou a criar galinha poedeira. Então ele chegou a ser o segundo maior produtor de ovos do estado de Alagoas. O primeiro foi o Tauro de Carnaúba e o segundo era ele. Depois ele acrescentou suínos. Aí tinha o doutor... Era um advogado lá de Penedo, que tinha uma criação imensa de porcos, né? E ele tinha também o segundo maior plantel de criação de suíno do estado. Então ele fornecia assim, carne de suíno aqui para a região toda. Então ele teve esse comércio uns 40 anos. E também chegou as mudanças econômicas, porque quem não acompanhou, né, a estabilidade da moeda ficou um pouco perdido, né? Porque você ganhava muito dinheiro na época da inflação, né? Ele era muito hábil para negócios. Ele tinha uma habilidade para fazer negócio incrível. Então, nos períodos de inflação mesmo, ele ganhou muito dinheiro, né? E quando estabilizou a economia, foi também muito difícil. Porque se trabalhar com moeda estável, né? Você vai reaprender, né? Então foram várias circunstâncias e ele perdeu o estímulo da produção, era muita coisa. Foi quando ele extinguiu a granja. Olha, Arapiraca é a minha casa. Entendeu? Porque eu fui criada assim. Meu pai era uma pessoa muito, muito, muito conhecida em Arapiraca. Então era assim, você é filho do seu Zé Marques. Era como se a gente tivesse aquela referência. Assim, ser muito conhecido. Depois, isso me deu crise existencial. Porque assim, eu me lembro que quando eu fiz 32 anos, não disse que a pessoa tem crise nos 40, eu tive nos 32, porque eu não me achei ninguém. Eu era filho do seu Zé Marques, né, que era o farmacêutico mais conhecido na cidade. Eu era a esposa de Luiz Alfredo, que era um empresário conhecido na cidade, mas eu pensei, se eu morrer hoje, eu sou a mãe de Gustavo, que era o mais peralta dos filhos, que todo mundo conhecia em Arapiraca. Eu sou a mãe de Gustavo, eu sou a mãe do Ney, que o menino chama Luiz Alfredo de Ney. Eu não sou ninguém. Então foi quando eu resolvi, já com os meus
muitos filhos, já tinha 4. Eu resolvi voltar a estudar. Aí eu fui fazer magistério, mesmo contra a vontade do marido. Eu fui fazer magistério. E foi quando eu entrei no bar, a gente fundou o Centro Espírita. Aí aquilo já me deu alma nova, né? Mas assim, eu digo que quem me fez, assim, como pessoa, você é uma pessoa aqui que construiu mesmo, porque o centro é a minha parte espiritual, né? Não é a questão pessoal, né? Então, o que me realizou espiritualmente foi o trabalho do André Luiz. E, pessoalmente, que me fez a pessoa que eu sou hoje foi a pastelose. Porque aí eu me transformei em outra pessoa. Era a pessoa insegura, que não sabia, achava que não sabia resolver nada. Eu achava que eu não sabia resolver nada sozinha. E quando eu assumi a presidência da instituição, não foi com meu marido junto, né? Então, eu fui estruturar um serviço sozinha. E eu sempre fui uma pessoa assim que é sonhadora, de sonhar alto. A minha casa. Minha casa, meu filho. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Só Jesus. Mudei de religião. Durante 30 anos da minha vida eu fui católica. Então, um dia, a gente conversando assim, e olha, tem uma amiga minha que estudou comigo, que conhecia a Beta, e ela era média, vamos começar a estudar, né? E a gente começou a fazer reuniões na casa dela e começou a estudar. A gente assim sem ter nem muita noção das coisas. Aí eu me lembro, eu digo muito que o nosso começo no André Luiz, que foi a instituição que a gente fundou depois, foi muito romântico. A gente, os domingos, ia lá na beira do poção, sentava na pedra da criança, a gente estudando a doutrina, né? Eu, Beta, Marlene, Cida. Era uma coisa assim, bem. Agora eu faço história bem simplória mesmo. Então, minha prima Gorete era muito amiga do Gerardo Campana. E ela disse para mim, Vanilson, Gerardo Campana está vindo para Arapiraca, e Gerardo fazia parte do Centro Espírita Melo Maia, lá em Maceió, e ele já era um estudioso já do espiritismo. E ele gostaria muito de fazer um estudo aqui em Arapiraca. Vamos, aí a gente formou um grupo. Olha, o André Luiz tem 30 de fundado, acho que é 36 anos. Aí, antes disso, nós passamos um ano estudando. Seu Pedro cedeu uma sala lá no Companhia de Emmanuel para a gente estudar. Estudava até na salinha da creche, né? E nós estudamos durante um ano. Aí foi quando Gerardo não veio mais fazer consultório em Arapiraca. Aí a gente começou a se reunir. Aí nós fomos para uma garagem de uma amiga nossa. Fazíamos as nossas reuniões lá. Era a Lena Nogueira. Lena fez parte da nossa primeiro grupo. Ali na rua Esperdião Rodrigues. Ela morava ali, a Lena Nogueira. E depois da rua Esperdião Rodrigues, minha mãe cedeu uma sala para a gente. Onde hoje é a Farmapele, aquele prédio era da minha mãe. Ela cedeu uma sala para a gente. Depois a gente alugou uma salinha na rua Anibal Lima. Aí foi quando meu marido comprou uma casinha ali na rua Pedro Leão. Aí disse, não, olha, eu vou pegar essa casa e vou dar para o centro funcionar, que ele fazia parte comigo também, né? Então nós fomos para lá. Então, quando nós fomos para lá, a gente já tinha se fundado já, né, como instituição mesmo. Então nós ficamos lá por um bom tempo, até que o centro comprou um terreno no bairro Manuel Teles, construiu a sede, que está lá até hoje, né? É Grupo Espírita André Luiz. Então a gente
Está na entrada dali do Manuel Teles. Nós somos o segundo, que o primeiro foi o Companheiros de Emmanuel. Aí depois do Companheiros de Emmanuel veio o André Luiz. Eu me lembro muito das pessoas se dirigirem a mim dizendo: você que mexe com essas coisas. Né? Então tinha muito preconceito, sim. Eu enfrentei preconceito tanto com o espiritismo como com o deficiente. Tinha muito preconceito com as pessoas com deficiência, gente. Ao ponto das pessoas não quererem ver na rua. Nós fazíamos caminhadas com os meninos e muitas vezes a gente ouvia as pessoas dizer: vamos tirar logo esse menino da rua, porque a gente fechava o trânsito, né? Logo no início da pestalose, fechava as ruas para poder os meninos. Mande esses meninos andarem depressa, o menino nem andava direito. É? Então hoje, graças a Deus, a situação é outra, né? O José de Sá foi meu primeiro professor de pintura, porque a minha vida foi ensaio de muitas coisas, né? Então, eu tive vontade de estudar pintura e o meu primeiro professor de pintura foi Zé de Sá. Então, eu ainda cheguei a pintar mesmo os 2 quadros com ele. E depois, aí eu conheci o Marcelo Mascaro e foi meu professor de pintura também por algum tempo, porque depois que meu filho morreu, eu fiquei... Aí larguei tudo, piano, pintura, larguei tudo, né? Eu mergulhei na pestalose. A pestalose no meu curso de pedagogia, né? As aulas de piano foi mais ou menos em 95. Não foi 96. Era na casa da Simone Bastos mesmo. Que ela dava aula na casa da mãe dela. Ela veio de São Paulo, né? E ela dava aula na casa da mãe dela. Que ela era formada no conservatório. Né? Era piano clássico mesmo, teoria musical e tudo. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha feito o vestibular na UNEAL e passei. Que nem esperava. Eu fiz assim, no apagar das luzes, sem esperar nada, e passei. Aí, quando eu passei, ficou difícil conciliar tudo, porque eu não tinha estrutura emocional para tanta coisa. A faculdade, eu já estava na pestalose, e casa, e filho, né? Aí eu deixei o curso de piano para trás e fiquei só na faculdade, né? Aí eu concluí pedagogia, e quando estava no último ano de pedagogia, eu fui fazer especialização em psicopedagogia, né? Esse olhar assim, de gostar de boa música, de ter um olhar assim, para a arte, foi do meu pai. Porque eu me lembro, assim, coisa de 10, 11 anos, não sei se vocês se recordam, mas tinha uma revista chamada Seleções, que era uma revistinha assim pequena, bem grossa, parecia um livrinho. E meu pai assinava Seleções. E nas Seleções vendia algumas coisas pelo reembolso. E eu me lembro de 2 coleções de músicas, inclusive. Uma coleção que era só de música clássica. Né? E outra de músicas populares. Aí a gente passou... Eu me lembro que eu ouvi Elvis Presley, né? Passei a conhecer algumas músicas clássicas, né? Trechos de ópera, tudo tinha nessa coleção. Era disco de vinil, na radiola, era a gente sentada, os irmãos ainda pequenos, a gente ouvindo aquelas músicas, né? E também os bons cantores da época, né? Anísio Silva, Angela Maria, né, que ele gostava. Eu me lembro lá em casa de disco de Anísio Silva, da Angela Maria, deixa eu ver quem mais, Dalva de Oliveira, né? Sim, na época
depois de algum tempo, começaram a vir os shows, né? Eu me lembro que tinha no Clube dos Fumicultores, eu já depois de casada eu fui. E tinha os shows no Cine Trianon, shows de cantor. E show de calor no Cine Triunfo. É? E eu me recordo bem, foi o show do Vanderlei Cardoso, Gerard Adriane. Ave Maria, eram os astros, né? Todo mundo queria ir, né? Eu devia ter uns 11 para 12 anos. Eu me lembro do Clube Iara, acho que eu só fui no Clube Iara uma única vez. Eu já era casada, fui uma única vez. Não era um clube pequeno, assim, não era como o Clube dos Fumicultores, né? Que era o clube. Mesmo antes de ter o parque aquático, tudo, mas era o clube, né? Não, o Clube Iara era um clube pequeno. Eu fiz uma viagem à Europa, eu fui só uma viagem à Europa, que quero voltar a alguns lugares. Eu fui à Argentina, né? E algumas cidades do Brasil. Meu marido não gostava muito de viajar, né? E era muito preocupado com os negócios e não gostava de viajar. Aí a gente viajou pouco, né? Mas eu tenho vontade de voltar, principalmente à Europa, porque teve coisas que eu gostaria muito de rever, né? Que eu estava até comentando outro dia, que eu tive a felicidade de conhecer algumas coisas que eu admirava, que foi ver a Capela Sistina, né? Ver a Basílica de São Pedro, conhecer as obras de Michelangelo, né? A gente passou pela Espanha e conhecer aquela igreja que foi um projeto, né? Não sei se não me engano, foi Miró. Né? Então, teve a Mona Lisa, que eu digo muito que Mona Lisa não me impressionou. A obra de arte mais famosa do mundo não me impressionou. Olha, a minha passagem pelo ensino regular foi curta, porque só foi um ano. Eu passei no concurso. Então, primeiro eu consegui um contrato. Aí trabalhei, só por contrato, eu só trabalhei 3 meses. Nesse período, abriu o concurso, lançaram o edital para o concurso. Aí foi assim, vou fazer o concurso. Eu nem esperava ser aprovada, porque eu não tinha feito cursinho nem nada, né? Mas eu fui. Eu me lembro que a primeira chamada foram 33. Então, a minha aprovação do concurso, eu fui a 33ª. Aí eu fui trabalhar na escola Domingos Lopes, na Cana Fístula. Trabalhei, eu acredito, devo ter trabalhado no máximo 3 meses. Eu tive uma arritmia muito forte e passei mal. Aí fiquei assim, como a minha turma era uma turma onde a maioria dos alunos eram do Valentim, era uma turma assim maravilhosa para você aprender. Mas aí eu fiquei preocupada em fazer esforço físico, essas coisas. Aí eu pedi para ser transferida para outra escola. Aí trabalhei o resto do ano na escola maçônica, ali próximo da ABB. Quando estava próximo do final do ano, eu perguntei na secretaria, né? Eu poderia transferir as minhas horas para Pestalozzi? Porque como lá tem umas salas de recreação, eu vou atuar aonde eu estou dirigindo, né? Aí eu transferi minhas horas para Pestalozzi e fui orientar o pessoal, né? Aí eu já não fui como professora. Eu fui construindo o serviço educacional da instituição. E desse construir o serviço, foi quando eu senti necessidade de fazer pedagogia. Fui fazer o vestibular, assim, também vou fazer. Se eu não passar para o ano, eu faço um cursinho e
e ver se sou aprovada. Fui. Para minha surpresa, quando eu vi a relação dos aprovados, a minha filha ligou, porque eu fiz eu, minha filha e o meu filho. Nós três. Quando veio a relação, mãe, você passou, eu disse, eu não acredito. Fazia 25 anos que eu tinha parado de estudar. Quando eu cheguei lá na faculdade, aí tinha Rejane, que foi a primeira, depois tinha Vanilza, e foi a sequência. Mas eu não achei que aquilo era a classificação. Aí, fui embora, né? Depois de um mês, foi que a Margarete, esposa do Dimas Teógenes, me parabenizou. Que bom, Vanilza, sua classificação foi boa. Aí foi que eu tomei consciência que naquela relação eu tinha sido a segunda, né? Aí pronto, eu fui fazer pedagogia, sim, eu me apaixonei pela pedagogia, né? Depois eu fui o IBESA, que eu não consegui me lembrar, eu não estava conseguindo me lembrar do nome da faculdade que eu fiz especialização, era IBESA, no que funcionava no Colégio Batista. Então, eu fui fazer pedagogia, psicopedagogia clínica no IBESA. É? Então, toda a minha experiência, ela foi voltada para a pestalose, porque eu fui empregar os meus conhecimentos dentro da instituição. Né? Então, depois que eu entreguei a presidência, aí eu peguei o diploma da gaveta, que aí eu já tinha feito outra especialização em atendimento educacional, aí já fui tirar o certificado da gaveta e fui trabalhar como professora, né? Eu fui presidente da instituição, eu fazia parte, quando eu saí da presidência, eu fiquei fazendo parte da diretoria e eu era professora, né? Então, eu comecei a atuar em 2013, né? E até o ano passado. Então, eu fui apaixonada pelo atendimento educacional, né? Não, a pestalose foi o seguinte, meu filho mais velho, a esposa estava grávida quando o médico anunciou uma má formação na criança, né? Então, houve realmente uma indicação de tirar o bebê, né? E, assim, para a gente era um choque, né? E nós, assim, nós, enquanto pais, nós fomos contrários ao aborto, como ainda hoje sou, de qualquer criança, né? Aí, nessa época, ele foi... Aí, procuraram outro profissional. Então, eles deram uma indicação de um médico em São Paulo que fazia cirurgia intrauterina. E ele foi com a Mônica para Recife, para São Paulo, aliás, e lá em São Paulo eles colocaram, porque Felipe tem uma malformação no cérebro, que ele não formou uma parte do cérebro e acumulava líquido. Então ele estava já na gestação com hidrocefalia, né? E era muito sério, muito grave. Aí lá na barriga, né, fez uma cirurgia e colocou a válvula dele ainda na barriga. Aí ele nasceu antes do prazo, nasceu prematuro, muito uma gestação assim bem complicada. E começou a luta, né? Ninguém sabia como seria o processo de desenvolvimento dele, né? Aí ele ficou, tanto que ele morou em Recife muito tempo, acho que até uns 10 anos ou mais, com os avós de Mônica, porque ele precisava fazer tratamentos que só tinham em Recife. Aí a CD chegou em Recife, ele foi um dos primeiros usuários da CD de Recife. Dos primeiros, quando a CD foi construída. Aí nesse período que Felipe começou a fazer os tratamentos dele, e ele começou a ver resultado, ele começou assim a se cobrar, né? Era tão bom que se a gente pudesse fazer alguma coisa em Arapiraca. Aí nós fomos à APA em Maceió,
E visitamos a APAE, conversamos com o pessoal. E estava tudo certo para a gente trazer uma APAE para Arapiraca. E nesse período que a gente estava em articulação para fazer esse trabalho, eu fui fazer um curso de estimulação precoce em Maceió. E lá eu encontrei a Tereza Nelma. Ela disse, como você vai fundar uma APAE em Arapiraca? Eu sou de Arapiraca e estou há muitos anos querendo levar a Pestalozzi para Arapiraca. Ah, não, você vai... Aí eu lhe dou toda a assistência que você precisar. E realmente ela me deu, me orientou bastante mesmo. E a gente mudou de APAE para Pestalozzi. Depois foi que eu fui entender a relação de tudo isso aí, né? Porque teve outras relações espirituais, aí que eu fui entender, né? Então, nós fundamos a Pestalozzi. O primeiro grupo da Pestalozzi foi o Dr. Clarindo. O Dr. Clarindo fez parte do primeiro grupo da Pestalozzi. O Manuel Tenório, Manuel Cardoso, Manuel Cardoso, Zélia Azevedo, meu filho, tinha a mãe, a doutora Diomar, a Suzemilda, Zé Lopes, Aparecida, deixa eu me lembrar do nome do esposo dela, que ela mora ali na Domingos Acioli. Ela tinha uma filhinha com síndrome de Down, e foram duas mães com síndrome de Down que também fizeram parte da diretoria da gente, que era ela, a Aparecida Rocha e a Raimunda Nonato, que a gente chamava de Peta, né? A Luísa Lopes, mas o Zé Barbosa Lopes, que eu me recordo, porque foram várias diretorias, eu fiquei 16 anos na Pestalozzi, meu filho, foi diretoria para Dedéu até hoje. A nossa primeira Pestalozzi, nós estávamos procurando local. A Isélia, que na época fazia parte da Câmara Júnior, nos levou para lá no prédio da creche da Câmara Júnior, que eles fizeram uma creche muito grande, mas que nunca conseguiu funcionar completamente, né? Mas o prédio não atendia às necessidades. Aí foi quando o Zé Barbosa, mais a Luísa Santos, ele levou a gente até um prédio onde funcionou o MOS, ali na Camilo Collier. Então o galpão estava lá, assim, abandonado, né? Aí ele disse, olha, se vocês quiserem, a gente faz um termo de comodato, junto os remanescentes do MOS, fazemos um termo de comodato e vocês podem funcionar aqui o tempo que quiserem. E nós funcionamos lá mais de 9 anos. Então, reformamos. Para você ter uma ideia, antes da gente fundar a Pestalozzi, nós montamos uma barraca na frente da Concatedral, ali no calçadão, e fomos cadastrar as famílias que tinham crianças com deficiência. Eu me lembro que nós cadastramos 165 famílias. Aí fundamos a Pestalozzi. Então, e aí os profissionais para trabalhar, né? Então, nós iniciamos com um serviço de fisioterapia, que era assim. A Francinelma avaliava e uma técnica que vinha de Maceió fazia a parte prática, né? Depois a gente contratou uma psicóloga e parou por aí, que não tinha mais profissional para a gente contratar, né? Que em Arapiraca. Passou 1 ano, 2 anos, a gente sentiu necessidade de fazer uma salinha de recreação. Montamos uma sala de recreação. E no dia da nossa assembleia de fundação, a Célia Rocha era candidata a prefeito, primeira gestão. E ela passou lá na Câmara e disse que se ela fosse eleita, ela se comprometia com a instituição. Aí quando ela se elegeu, eu fui lá, na prefeitura, né? Aí eu disse para ela o seguinte, olha, o meu pensamento de trabalho é o seguinte, o serviço tem que atender, tem que ser no parâmetro assim. Se uma pessoa da minha família precisasse desse serviço, eu pudesse levar.
É tanto que a Pestalozzi foi... Ela não tinha aparência de instituição. Tinha cor, né? Não tinha aquela história branco, aquele serviço assim meio, né, impessoal, não. Era colorida, eu me lembro, de tons assim, de azul com amarelo, né? Era um ambiente alegre, né? Aí ela fez um convênio com a gente tinha um pequeno convênio com a saúde, e daí nós começamos, mandava buscar profissional em Campina Grande, fisioterapeuta, está saindo da faculdade uma turma, vê se alguém quer vir para Arapiraca. Aí forma uma fono em Recife. Teve uma fono que trabalhou conosco, uma das nossas primeiras fonos, que ela veio para Arapiraca, casou, ainda hoje mora aqui, a Renata. Né? E a gente importava profissionais. Né? Aí o trabalho foi crescendo. Quando foi, depois a gente conseguiu se credenciar ao SUS. Então, quando nós nos credenciamos no SUS, a gente enricou. Né? Porque a gente recebia os procedimentos, a gente tinha dinheiro certo todo mês, né? Aí pronto, aí a gente pôde legalizar os profissionais, que era todo mundo clandestino, né? Legalizar os profissionais e poder pagar um salário decente às pessoas, né? Aí foi quando a instituição começou a crescer. E a gente também teve um apoio, assim, fenomenal. Porque teve nos 8 anos que Célia Rocha teve nos primeiros mandatos. Depois teve os 8 anos do Luciano Barbosa. Também que a gente teve um apoio assim, maravilhoso, muito, muito grande. Né? Então, quando a gente chegava lá, nunca assim, eles diziam, não, não pode. Não, o que a prefeitura podia dar, sempre deu. Hoje nós funcionamos com o serviço educacional, o quadro é todo cedido do município. Nós não temos um professor contratado. Então, a escola funciona graças à cedência de pessoal da prefeitura. Né? A minha rotina é o seguinte, quem cuida de todas as minhas coisas sou eu. Né? A minha filha mais nova mora comigo, me ajuda. Mas assim, eu falo decisões financeiras, tudo sou eu que resolvo, né? Ainda me meto também. Outro dia eu estava lendo que boas resoluções para a velhice. Não se meter na vida dos filhos nem dos netos. Estou ferrada. Não consigo. Né? Então, assim, meu filho, meus netos almoçam aqui praticamente todos os dias. Final de semana estão todos aqui, almoçamos juntos. Às vezes nos encontramos no domingo. A minha vida é muito assim, com a família, né? Minha rotina hoje que eu estou aposentada da minha parte profissional, né? Porque antes era ir para a Pestalozzi, né? Para o trabalho e ir para o centro, né? Então a minha rotina hoje, eu sou coordenadora do André Luiz, então tem os dias que eu vou para a instituição para as reuniões, que é domingo, quinta e algumas vezes no sábado. E como eu administro a instituição, eu tenho que ir quando precisar fazer alguma coisa, né? Mas os meus dias são esses. Agora sim, quando você hoje administrar uma instituição, não era como antigamente. Porque eu me lembro que quando a gente começou o trabalho no centro, a gente fazia um CNPJ pro forma e ninguém nos cobrava nada. Mas hoje a gente precisa ter um desempenho institucional mesmo, ter contador, ter vida financeira organizada, né? Cuidar mesmo da parte, conservação do patrimônio e tudo, e de planejamento da instituição. É uma instituição para se administrar. Então, me envolve. Tem uma parte que eu gosto muito, que é a parte social da instituição. Nós temos lá a creche funcionando e também a gente faz um trabalho
ainda pequeno no bairro, né? Que agora em 2023 a gente quer intensificar, né? Um trabalho de auxílio às famílias, né? A gente doa cesta básica, mas ainda é uma coisa assim muito, vamos dizer, eu acho muito assim, muito incipiente. O nosso projeto é fazer isso numa dimensão um pouco maior, né? Não se restringir à cesta básica, a gente começar a interferir mesmo na questão de mudar mesmo, de promover socialmente as pessoas, né? Não ficar só se limitando a dar a comida, né? Mas você dá condições para que aquela pessoa se promova socialmente, né? Então esse ano é o nosso projeto assim, é a menina dos nossos olhos, é a promoção social, né? Aí eu faço um estudo dia de sexta-feira, um estudo virtual, com a Federação Espírita lá em Maceió, né? Dia de sexta-feira, então dia de quinta-feira eu tenho minhas reuniões no centro. A gente tem que estudar, né? Porque para a gente estar na doutrina, um dos requisitos da doutrina é puxar a gente para o estudo, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente também começa a abrir os nossos olhos para estudar outras obras que não são espíritas, para que a gente possa consolidar. Eu tenho esse pensamento comigo. Eu preciso estudar outros conhecimentos para eu consolidar aquilo que eu estou aprendendo, né? Porque senão fica alienada, não é? Eu digo para você que tudo em mim é muito espontâneo. Eu fui fazendo sem ver dimensão. Então, depois, assim, Arapiraca não tinha serviço nenhum na época. Serviço de atendimento a deficiente. O primeiro foi a pestalose. E começou, eu digo, para os padrões, começou bem. Porque começou atendendo de verdade, cobrando, né? Que foi, assim, muito difícil no começo. A gente cobrar dos profissionais que atendesse direitinho pelo SUS. Tem história de vir, terminei e vou-me embora, não. De jeito nenhum. Se você tem 20 horas, são 20. Se você tiver 10, é 10. Né? E outra coisa, eu saía daqui, botava um monte de profissional numa van e ia para Recife, para ceder. Para o pessoal ver o serviço. Então, a gente sempre procurou dar à pestalose um padrão de qualidade. Mas porque eu sempre pensei assim, quando a gente se fundou, eu dizia assim, olha, a gente precisa ter uma referência no Estado. Né? Vamos ser referência no Estado. Mas ser referência na qualidade, não no tamanho. Porque muitas vezes você tem uma referência em tamanho, mas não tem qualidade, né? Não tem resultados. E você vê o resultado. Porque não tem uma coisa mais gratificante do que você chegar com o seu filho e daqui a um ano você vê, poxa, ele andou. Foi o tratamento que ele fez lá na pestalose. Então isso aí, meu filho, não tem preço. Né? Eu gosto muito de fazer trabalho social. Eu acho que eu não vivo sem isso. Eu acho que foi a Pestalozzi, antes o André Luiz, mas sempre com um trabalho social, né? Que a gente começou o André Luiz já com uma creche, né? Depois veio a Pestalozzi. Eu ainda tenho um trabalho para fazer, que tenho certeza que vou fazer ainda, mas eu tenho assim uma afinidade muito grande com o trabalho social. Eu gosto de fazer isso. Assim, eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que sempre procurou dedicar uma parte da sua vida às outras pessoas, para a melhoria das outras pessoas, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que alimenta, né, a gente. Você faz para o outro. Se você está esperando, você faz. Independente de qualquer coisa que você está fazendo.
sem esperar nada. Eu acho que isso alimenta muito a gente. Foi o Ricardo que me procurou. E eu não queria de jeito nenhum. Olha, eu disse a ele, Ricardo, eu sou péssima para falar. Eu não gosto muito de falar de mim. Eu digo muito que os 16 anos que eu fui presidente da Pestalozzi, eu acho que eu prejudiquei. Eu digo, por exemplo, em questão de divulgação, eu até prejudiquei um pouco a instituição, porque eu estava preocupada em fazer o trabalho. Aí eu quero fazer o trabalho. Mas eu não sei fazer marketing pessoal, né? De estar... É tanto que eu sempre, quando eu chegava nos lugares, nunca chegou a presidente. Eu ainda hoje ando pela prefeitura, né? Mas, quando eu chegava lá, eu nunca dizia, diga a fulano que a presidente da Pestalozzi está aqui. Olha, eu queria falar com fulano, Evanilza, né? Que a presidente vai e eu fico. Olha, foi interessante. Uma das minhas filhas brigou comigo. Mãe, como é que a senhora não aceita fazer um negócio desse? Mãe, olha, isso é uma coisa errada, porque como a senhora participou da fundação de 2 instituições, a senhora estruturou o serviço da Pestalozzi todinho, e a senhora não quer falar disso. Assim, ela me deu um puxão de orelha, mas isso é um absurdo. Aí eu falei, não, mas assim... Olha, assim, uma coisa até difícil para mim falar, que mensagem eu deixaria. Mas eu acho assim que o legado que a gente deixa é o que a gente faz pelos outros. Porque você passa uma existência inteira e você não construiu nada. E você não fez nada, e você não modificou nada para ninguém. Mesmo que seja para uma pessoa. Mesmo que seja para o seu filho, mesmo que seja para um parente, que você passou. Você não influenciou nada na vida de alguém, né? Então, você sai daqui, sei lá, eu digo que sai vazio, né? Você sai vazio. Eu acho que não é se construir coisas grandiosas, né? Mas que você sempre possa fazer alguma coisa para alguém, né? Eu acho que é isso. Agora, assim, eu me preocupo com a passagem, porque quando a gente tem filhos, né? Você sempre se preocupa como seus filhos vão ficar. Quer dizer, graças a Deus que hoje já estão todos já adultos, né? A minha mais nova tem 21 anos. Mas eu ainda me preocupo, assim. Passando, né? Que eu sei que vou, né? Não sei quando, mas a nossa passagem aqui é transitória, né? Mas eu quero sair daqui sabendo que eu trabalhei para deixar princípios para eles. Trabalhei para deixar valores morais e até valores espirituais, né, também. Porque o que vai sustentar a gente quando a gente vai daqui para lá, para quem fica, se não tiver, assim, se você não tiver uma espiritualidade, por menor que seja, é muito difícil, né? Porque acabou-se o material, né? A presença física, restou o quê? As pessoas acham que acabou tudo. E não acaba, né? Você está numa outra dimensão, mas não acabou, né? Então, se você não tiver essa referência de espiritualidade, é muito difícil para você separar de um ente querido. Olha, eu quero agradecer a Deus primeiramente, né? Que me inspirou, inspiração divina, né? E nessa caminhada que não foi só, a minha caminhada não é solitária.
Eu sou uma soma de todas as pessoas que me ajudaram. Porque eu sempre digo, eu sou a soma, na Pestalozzi eu sou a soma da equipe. Então eu sou a soma de todas as pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Porque sozinha eu não chegaria a realizar esse sonho. Porque olhar para a Pestalozzi hoje, a estrutura que ela tem, para mim é um sonho realizado. E isso aí a gente não chega só, né? Então assim, que nada a gente faz sozinho. Você precisa sempre de pessoas que acreditem nos seus sonhos, né? E que estejam junto com você. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Agora, tem uma frase que eu botei no meu Insta, sabe? Que é uma frase de Pestalozzi. Frase bem curtinha. Tudo que eu sou pelo coração. Eu agradeço, assim, eu tive um estímulo muito forte da minha família em tudo que eu sou hoje. Meu pai, eu tenho em meu pai, assim, uma das maiores referências da minha vida. Foi meu pai, né? Eu tenho, assim, a meu pai um agradecimento muito grande ao que eu sou hoje, né? A todas as pessoas que, junto comigo, fizeram quem eu sou hoje, né? Através de duas instituições que são parte da minha vida, que é a Pestalozzi e o André Luiz. A minha família, que sempre me incentivou nesse trabalho, meus amigos, porque eu sempre perturbei os meus amigos quando estava precisando, quando a Pestalozzi precisava, quando o André Luiz precisava, aos meus amigos, e também pessoas que foram importantíssimas nessa caminhada. Na minha caminhada na Pestalozzi, que foi duas pessoas que foram fundamentais, que foi a doutora Célia Rocha e o doutor Luciano Barbosa. Assim, eu tenho assim, um agradecimento profundo para eles, porque eles apoiaram assim inquestionavelmente o trabalho, né? E a minha vida é só gratidão mesmo a todos que me cercaram, né? E que Jesus me dê assim uma oportunidade muito na minha vida ainda mais alguns anos para inventar mais algumas coisas. Quero ser uma velhinha bastante ativa, inventando, criando, né? E se Deus quiser, Ele vai me permitir isso. Que Jesus nos abençoe sempre. E que assim seja.